Há um mês atrás, a NVIDIA anunciou a nova RTX 3050 de 6GB. Ué, Lucas, uma placa 30 em 2024? Cadê a 4050? Pois é, essa placa não veio. Ela veio 2 anos depois da 3050 de 8GB e aparentemente essa redução de memória não afeta tanto, né? É uma plaquinha de entrada, ela ficou mais barata por consequência, mas não mudou apenas a memória. Uma série de especificações foram reduzidas para que essa placa ficasse mais barata, o que torna ela hoje uma péssima compra, mas talvez isso mude no futuro e é sobre isso que eu vou conversar com vocês no vídeo de hoje. Mas enquanto essa placa de vídeo ainda não vale a pena, tem uma coisa que vale muito a pena, especialmente nesse calorão que tá aí fora. Olha, tá difícil, hein? As camisetas Insider que não saem do meu corpo, quem me conhece sabe, eu uso quase todos os dias. Isso porque são camisetas extremamente leves, feitas com a fibra do Tencel, que são 2 vezes mais confortável, mais suave que o algodão, tá? São camisetas que evaporam o suor e fica com um caimento muito bom no corpo, bem suaves, não precisa ser passada e não desbota na lavagem, ou seja, é um negócio que você compra para longo prazo. Camisetas tecnológicas da Insider estão agora em promoção na Semana do Consumidor, além de vários outros produtos, não são apenas as camisetas. Confira no site, você tem frete grátis a partir de R$ 299 e ganha brinde dependendo da quantidade de produtos que você está comprando. Não esquecendo de usar o nosso cupom de desconto exclusivo PEPERAIO15, que ficou ainda melhor, 15% de desconto em todo o site. Confira os links na descrição e aproveite para começar a utilizar agora os produtos Insider no seu dia a dia. Agora voltando a falar sobre a 3050 de 6GB, é importante analisar a fundo as especificações porque, como eu disse, não é apenas memória. Quando reduz a memória, reduz barramento, reduz largura de banda e a placa acaba ficando mais lenta do que parece apenas olhando a quantidade de VRAM. Nós vemos aqui que os CUDA Cores saíram de 2.560 da 3050 de 8GB para 2.304, então a GPU também é mais lenta. O clock, o base, sai de 1552 para 1042, então o clock também é bem reduzido e um dos motivos é para que o TDP dessa placa seja reduzido, tá? O boost sai de 1777 para 1470, o barramento cai de 128 bits para 96 bits por conta da menor quantidade de VRAM e, consequentemente, a largura de banda sai de 224 GB por segundo para 168 GB por segundo. O TDP é a vantagem aqui de 130 para 70 watts devido às reduções que foram feitas. Aí nós temos sim algumas vantagens, porque pelo TDP você tem uma placa que você pode utilizar em uma fonte de 450 até aquelas de 350, porque o consumo de energia é muito baixo. E ela meio que vem para substituir a 1650, que já tem notícias que a NVIDIA está descontinuando as placas de TX16, né? Então ela é uma placa que tem mais memória que a 1650 e com baixíssimo consumo para quem quer fazer upgrade sem trocar de fonte ou montar sistemas bem mais compactos que não vão ter ali um cabo de energia, placas mais simples, porque tem umas placas low profile dessas que estão sendo lançadas aí, além de você poder usar novas tecnologias como o DLSS, que é algo que você não tem na 1650. Eu nem considero Ray Tracing, porque Ray Tracing em placa de entrada realmente não faz muito sentido. E se você olha para o mercado, a 1650, ela é uma placa bem relevante. Na Steam, que é a maior plataforma ali de jogos para PC do mundo, ela está simplesmente em segundo lugar, cara. Isso é uma coisa bem absurda. Ela fica abaixo apenas a 3060. Então o mercado de entrada de plaquinhas com baixo consumo é gigantesco, por isso que a NVIDIA está lançando uma placa que, nesse caso, é 30% mais rápida que a 1650, tem novas tecnologias e tem mais memória. Agora, o problema dela é o mesmo que acontece em quase todas as vezes, é o preço. Nos Estados Unidos, a 3050 de 6GB é comercializada no preço fixo de $169. Alguns modelos custam 179. Nesse preço ela não faz sentido, porque lá fora a 6600 está custando um pouquinho a mais que ela apenas. Está custando ali na casa dos 189 e, cara, a 6600 é simplesmente 60% mais rápida, cara. Não é pouca coisa não, ela é muito mais rápida, fora que tem ainda mais VRAM. Ah, mas não é compatível com o DLSS, mas é compatível com o FSR 3 ou FSR 2, se assim você preferir, tá? Então a diferença de performance é muito grande para justificar.
Tudo bem que a 6600 tem um consumo de energia maior, aí você vê qual é a sua prioridade. Agora, no Brasil, cara, é ainda pior. A 3050 de 6 GB chegou aqui por volta dos R$ 1.500. É um preço tão surreal que, cara, por R$ 100 a mais eu levo a 3060 de 12 GB, que tem mais VRAM, tá? Mas não apenas VRAM, a placa é uns 80% mais rápida, tipo, absurda a diferença. E um pouquinho a mais, aí, uns R$ 300 a mais, dava para comprar 4060 e ter DLSS 3. Aí o negócio já desbloqueou o potencial enorme da placa. Claro que essa placa não vendeu e o preço foi caindo. Hoje você já encontra ela por R$ 1.299, mas ainda tá cara. Porque no Brasil você acha ainda a 6600 de vez em quando. Agora a oferta da 600 está caindo no Brasil, né? Tem aparecido menos placas, mas você ainda acha 6600 por volta dos R$ 1.200, R$ 1.250. Então, se lá fora a RTX 3050 de 6 GB custa menos que a 6600, essa placa deveria estar no mínimo aqui no Brasil por R$ 1.000. Tá? E ainda assim é um preço que dá para você chorar nela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu não estou nem considerando aquelas promoções que aparecem das 6650 XT, que é uma placa que de vez em quando aparece por 1.350 conforme o print que vocês estão vendo, é uma placa que simplesmente encosta lá na 4060. Então inviabiliza completamente você comprar uma 3050 de 6 GB só pelo fato, ela não tem um conector de alimentação, eu tenho que trocar minha fonte, mas com a diferença de preço que você paga, dá para você comprar uma nova fonte sem nenhum problema. Então restringe muito o mercado dela, tá? E considerando que a 6600 já é uma placa que, cara, ela ainda é uma boa placa para Full HD, mas alguns jogos mais modernos ela já passa dificuldade, tá? Então ela ainda vai bem no alto, jogos um pouco mais antigos no Ultra, mas jogos mais modernos, o médio já começa a ser a realidade dela. Se a 6600, que é 60% mais rápida que a 3050 de 6 GB, já está com dificuldades no Full HD, a longevidade da 3050 de 6 GB é muito prejudicada, acaba ficando restrita para quê? Jogos antigos ou em baixa resolução, baixo preset gráfico, ou esportes, são jogos um pouco mais leves que sim são bastante populares, mas assim, fica meio restrita, uma placa de 2024 que você já compra limitada, né? Só o DLSS que acaba salvando em várias situações, e de fato, o público-alvo dela, o pessoal do esportes acaba se beneficiando de tecnologias como Reflex e DLSS, né? Mas ainda assim o preço ainda é um pouco mais caro. Atualmente, na faixa dos R$ 1.200, a 6600 é a minha escolha. Eu fiz um vídeo sobre isso há 7 meses atrás com vários gameplays e continuo recomendando. Nessa faixa de preço não tem placa melhor, tá? A 6650 XT quando aparece por 1.350, ela é campeã, ela é imbatível, assim como eu fiz um vídeo recentemente no top 10 placas de vídeo que eu indico, ela está simplesmente na top 1, porque é a placa mais rápida que aparece por R$ 1.350, mas não é sempre que aparece. E se você olha para o mercado abaixo dos R$ 1.000, cara, meu amigo, é tenebroso, cara. A gente começa a ter placas usadas, vendidas como novo, como tem sido denunciado pelo canal do Paulo Gomes, várias placas dessa, tá? E de vez em quando aparece ali alguma promoção da 1650, mas ainda assim é uma plaquinha bem fraquinha, 4 GB de VRAM, limita muito ela para vários jogos, e essa é uma vantagem da 3050, porque ela pega o que tem de bom na 1650, que é, pô, baixo consumo, e mantém esse baixo consumo, apenas 75 watts. Se você vê nos testes do Tech Power Up, o consumo em multimonitor dela é baixinho para a área de trabalho, o consumo jogando é bem baixo e ela tem um pouquinho mais de VRAM que a 1650, trazendo um salto de performance. Então não é uma placa absurdamente ruim, ela pode ser uma opção a se considerar na faixa de preço certa, que na minha opinião é de R$ 800 para menos. Essa faixa de preço ela vai ter placas ali bem piores que ela, por exemplo a RX 6400, que é uma placa que além de ser mais lenta que a 3050, vamos colocar uns 25%, ela também tem 4 GB de VRAM e é capada no PCI Express, cara. É uma capagem assim absurda que eu nunca tinha visto na indústria, conforme eu falei nos reviews do ano passado. Então a 3050 ela pode ser sim uma opção, mas na minha opinião, por R$ 1.300, que é o preço que está hoje, torna ela completamente inviável. Abaixo dos 1.000, num mercado extremamente ruim, como a gente tem de placa de vídeo nessa faixa de preço, ela pode ser bem interessante. Tanto é que a 1650 continua fazendo sucesso. Isso pode, inclusive, fazer com que a própria 1650 caia o preço. A gente volte a ter placa de vídeo
que dá para jogar alguma coisa a partir dos 500, 600 reais no Brasil, tá? Isso é uma coisa bem interessante, eu espero que aconteça com essa placa de vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, essa é a minha opinião acerca da 3050 de 6 GB, uma placa que hoje não vale a pena, mas no futuro pode valer a pena. E o futuro é importante, por isso que eu recomendo as camisetas Insider, que não desbotam na lavagem, assim, você compra hoje, faz um investimento numa camiseta tecnológica para manter muito tempo usando. Não se esqueça de usar o nosso cupom de desconto para economizar ainda mais lá no site. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.